treta de bastidores entre jogadores do Flamengo. Fala também sobre um outro jogador do Flamengo na mira do Corinthians, trata-se do volante Alan. Com a possibilidade de Hugo Souza voltar para o Flamengo em 2025, bora te atualizar também sobre o filho de Tite, é o primeiro a se manifestar depois da comissão técnica do Tite ser demitida pelo Flamengo, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação é do jornal Extra, lá do Rio de Janeiro, que afirma que Alexandro e Luiz Araújo andaram se estranhando no Flamengo. A confusão nada tem a ver com o rubro-negro e sim com uma casa em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca. Assim que o Alexandro fechou com o Flamengo, ele alugou uma casa por um ano. Essa casa é uma mansão, pagando um cheque calção referente a esse um ano inteiro. Mas, assim que desembarcou no Rio de Janeiro com a família, ele foi avisado de que a casa ainda não estava disponível. Tudo porque Luiz Araújo, outro jogador do Flamengo, ainda não desocupou a casa onde ele estava por aluguel. O Luiz Araújo comprou uma outra casa e está reformando essa casa nova. O problema é que essa casa nova não ficou pronta e o Luiz Araújo informou ao Alexandro que não poderia deixar a casa que o Alexandro alugou. A confusão se torna ainda pior quando o Alexandro, segundo o jornal Extra, vai conversar com o Luiz Araújo e o Luiz informa que não tem como sair nesse momento da casa, até porque a esposa dele está na reta final de uma gravidez de risco e qualquer mudança poderia colocar em risco a vida do futuro filho do casal. Diante desse cenário, estabeleceu-se um princípio de confusão, mas, vamos ser sinceros, nada que vai afetar ou complicar a vida do Flamengo. O Flamengo não vai ganhar ou perder pontos por causa dessa situação, até porque o Luiz Araújo nem está jogando, está se recuperando de uma contusão, enfim. Só contei para vocês porque é um assunto que tem repercutido bastante. Vários torcedores do Flamengo questionando essa história. Não acho que vai mudar absolutamente nada. O Alexandre é crescido, vai ficar no hotel até que se resolva, até que encontre outra casa. E esse problema certamente será solucionado, se é que já não foi. Só mais uma sobre o Flamengo, outra fofoca. Tá? Everton Cebolinha terminou seu casamento de 8 anos com a mulher com quem ele tem 3 filhos. E a novidade se dá pelo fato de o Cebolinha estar namorando uma ex de um jogador do Red Bull Bragantino. O Luan Cândido era casado com uma moça, uma influenciadora digital, com quem teve um filho, eles se divorciaram e agora ela está namorando com Everton Cebolinha. Bora falar sobre o volante Alan, que vive situação inusitada no Flamengo. Ele não consegue jogar, apesar de um investimento super alto feito em sua contratação, 8 milhões e 300 mil euros, ou mais ou menos 44 milhões de reais, quando da sua compra junto ao Atlético Mineiro. E é nesse contexto de o Alan querendo sair do Flamengo, até chegaram a falar que ele pediu a rescisão do contrato, não é verdade, tá? O Alan quer jogar, o Alan quer ser útil em outro clube e está disposto a ouvir propostas. E é nesse contexto que surgiu o Corinthians. Não é uma informação minha, essa informação foi divulgada nas redes sociais ao longo da sexta-feira, dando conta de que o Corinthians demonstrou a intenção em fechar com o Alan. Contrato de empréstimo por uma temporada e essa negociação vai ser feita nos próximos dias entre dirigentes do Corinthians e do Flamengo. Relação entre os clubes não anda das melhores. Só lembrar o que está acontecendo com o Hugo Souza. O Corinthians chegou a afirmar que vai efetuar a opção de compra do Hugo Souza, empréstimo, 4 parcelas de 200 mil euros, mas o Flamengo está adiando a negociação, afirmando que as garantias que o Corinthians oferece não são boas, lembrando de uma dívida que o Corinthians teve com o Mateuzinho, demora para o pagamento da parcela, enfim, dá para dizer que Corinthians e Flamengo não andam falando a mesma língua. Não sei se o Flamengo facilitaria a saída do Alan por empréstimo para o Corinthians. De qualquer forma, é mais um atleta rubro-negro na mira do timão. Corinthians, que tem se especializado em contratar jogadores do Flamengo, até pela presença do Fabinho Soldado, já havia contado para vocês nessa sexta-feira de maneira exclusiva que Davi Luiz, zagueiro de 35 anos de idade, que ainda não teve proposta para renovação do contrato com o Flamengo, foi procurado por representantes do Corinthians. A intenção é que ele se torne reforço e lidere o vestiário do timão. Atleta que fica livre do contrato, não haveria necessidade de negociação com o rubro-negro. E aí mais uma outra curiosidade, Davi Luiz, que já se declarou em diversas vezes
torcedor fanático do Corinthians. Nasceu em Diadema, era corintiano louco e nunca conseguiu realizar o sonho de jogar no seu time do coração. Será que agora acontece? Já uso o espaço para comentário para falar sobre Alan, para falar sobre Davi Luiz e sobre o que mais você quiser. Só não se esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal. Por que do boato de que Hugo Souza pode voltar para o Flamengo em 2025? O Corinthians já comunicou ao Flamengo nessa quinta-feira que vai exercer a opção de compra, avaliada em 800 mil euros ou mais ou menos 4 milhões e 800 mil reais. Essa previsão estabelecia um pagamento em 4 parcelas de 200 mil euros, mas o contrato também dá o direito ao Flamengo de não aceitar o garantidor, aquele responsável pelo pagamento em caso de atraso do Corinthians. E ao que tudo indica, o Flamengo recusará qualquer que seja o garantidor do Corinthians. Tudo porque, na compra de Mateuzinho no início dessa temporada, o Corinthians acabou por atrasar uma das parcelas. Na oportunidade, o Corinthians havia colocado a Brax, o contrato de direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro, como garantidor. Ainda assim, acabou por atrasar um dos pagamentos de parcelas do lateral direito. Isso vai permitir ao Flamengo que não aceite um parcelamento, e aí caberia ao Corinthians comprar o Hugo Souza em definitivo, desembolsando 4 milhões e 800 mil reais à vista, ou então correr o risco de perder o atleta para 2025. Como é que eu acho que essa história termina? Corinthians e Flamengo vão acabar se acertando e mesmo com um parcelamento, o atleta vai ficar no time, até porque o Hugo não quer voltar para o Flamengo, o Hugo está super decidido em ficar no Corinthians e o negócio vai acabar sendo bom para todas as partes. E Flamengo? O Flamengo solicitou à CBF uma alteração, jogando essas partidas da semifinal da Copa do Brasil para o fim de semana seguinte, dias 19 e 20, e antecipando os jogos do Campeonato Brasileiro para essas 4 equipes. A CBF aceitou, decidiu e divulgou a nova tabela. O Corinthians e o Vasco foram ao STJD, mas por 9 votos a 0 está mantida a decisão. Queria contar também que já foram conhecidos os árbitros das semifinais, jogos de volta. No dia 19, sábado, em São Januário, Vasco e Atlético Mineiro terão o apito de Ramon Abate Abel. Já no domingo, dia 20, na Neoquímica Arena, Corinthians e Flamengo será apitado por Anderson Daronco. Quero falar agora sobre o filho do Tite. Matheus Bach foi o primeiro a se manifestar desde a demissão do Tite, do Matheus e de todo o restante da comissão técnica. Isso já aconteceu há 11 dias e desde então ninguém havia se manifestado. Matheus Bach usou suas redes sociais para afirmar o seguinte, abre aspas, com muito orgulho e gratidão me despeço de um dos maiores clubes do Brasil e do mundo. Foi um enorme prazer fazer parte dessa história tão rica, fecha aspas. Na nota ele também elogia torcedores, jogadores e deixa no ar um clima de bastante agradecimento. Mas é bom lembrar que por conta da demissão, Tite e seus auxiliares vão dividir 4 milhões e 800 mil reais. Esse era o valor previsto em caso de demissão como pagamento da multa rescisória. Felipe Luiz, substituto de Tite, comandou o Flamengo por 2 jogos, são 2 vitórias, como o Tite havia se despedido com vitória contra o Atlético Paranaense. O Flamengo tem, nesse momento, 3 vitórias em 3 confrontos. Sábado de sol no Ninho do Urubu e o Gabi deu o recado. Mate protetor. E não é que o Alcaraz entendeu direitinho? Ficou bem protegido para o dia de treino aqui do Mengão, sob muito calor. Antes do trabalho de posse de bola e finalização, no aquecimento do Mengão, rolou um outro esporte que eles também são craques, o futevôlei.
O Flamengo conquistou mais uma vitória no NBB, desta vez sobre o Vasco, em um clássico disputado no ginásio do Tijuca, neste último sábado. A partida, que marcou a abertura da temporada do Novo Basquete Brasil, foi decidida no terceiro período, quando o time rubro-negro conseguiu ajustar sua defesa e aumentar o volume de jogo, garantindo a vitória por 59-50. Com um começo marcado por erros e desentrosamento, algo esperado para uma equipe que conta com 8 reforços nesta temporada, o Flamengo soube se reorganizar e assumir o controle da partida. O mando era vascaíno, e por questões de segurança, apenas torcedores do Vasco estiveram presentes nas arquibancadas. O argentino Galizzi, um dos reforços rubro-negros, foi o grande destaque da noite, terminando como cestinha, com 16 pontos. Na história do NBB, este foi o 9º encontro entre Flamengo e Vasco, conhecido como Clássico dos Milhões. O Flamengo, com esta nova vitória, chegou a 8 triunfos em 9 confrontos. A única vitória do Vasco aconteceu em janeiro de 2017, na temporada em que a equipe de São Januário estreou no Novo Basquete Brasil. O Flamengo, por outro lado, segue consolidando sua hegemonia no torneio, sendo o maior vencedor da competição com 7 títulos em 15 edições. O Vasco, que teve como melhor campanha o 5º lugar no ano passado, ainda busca alcançar o mesmo nível de seu rival. O jogo começou com o Vasco à frente, quando Jamaal, estreante vindo do Botafogo, abriu o placar com uma cesta de 3 pontos, e Marquinhos ampliou logo em seguida. O Flamengo demorou a responder, acertando sua primeira cesta apenas após 2 minutos e meio de partida, com Balbi. O empate veio logo depois, em uma bola de 3 de Seuert, novo reforço do time rubro-negro vindo do São Paulo. O equilíbrio marcou o primeiro período, com as equipes trocando cestas e lideranças. Já no segundo período, o Flamengo apostou na troca constante de posições na defesa, dificultando as jogadas ofensivas do Vasco. Apesar de o time vascaíno conseguir abrir uma pequena vantagem de 5 pontos em determinado momento, com Paulista marcando 3 pontos, o Flamengo reagiu nos minutos finais. Com Alexei acertando uma bola de 3, o rubro-negro passou à frente do placar pela primeira vez no segundo período, deixando o placar em 23-22. O terceiro período foi decisivo. O Vasco, que trouxe ao ginásio nomes históricos de seu basquete dos anos 90, como os ex-pivôs Vargas e Sandro Varejão, começou a perder ritmo. A equipe marcou apenas 2 pontos nos 5 primeiros minutos desse período, enquanto o Flamengo, mais solto no ataque, conseguiu abrir 12 pontos de vantagem, com o placar marcando 38-26. Essa vantagem foi essencial para a equipe da Gávea, que soube administrar o placar até o fim da partida.